Quando ele faz isso, é porque está muito apaixonado e não sabe lidar. Existe um comportamento muito específico que surge quando um homem está profundamente apaixonado, mas não sabe lidar com isso. E quase sempre ele é mal interpretado. Muitas mulheres acreditam que confusão emocional é falta de interesse, quando na verdade, segundo a psicologia profunda, é sinal de intensidade mal integrada. Para Carl Jung, quanto mais forte é o impacto emocional, maior é o conflito entre o inconsciente e o ego. O homem que sente pouco age com clareza. O homem que sente demais entra em contradição. Quando ele faz isso, quando começa a se controlar demais, a se afastar sem desaparecer, a medir palavras, a oscilar entre proximidade e silêncio, não é porque não sente, é porque sente muito mais do que consegue organizar internamente. A paixão verdadeira não chega como paz imediata. Ela chega como ruptura interna. Ela mexe com defesas antigas, ativa medos profundos e ameaça a identidade que ele construiu para se proteger emocionalmente. O inconsciente já se apaixonou, mas o ego não está pronto para aceitar as consequências disso. E é nesse intervalo que nasce o comportamento confuso. Ele pensa em você sem querer, reage emocionalmente sem planejar, sente sua presença mesmo quando você não está ali. Isso o assusta, porque amar de verdade significa perder o controle da narrativa interna. Jung dizia que o ego teme tudo aquilo que pode transformá-lo, e o amor profundo transforma. Por isso, quando ele está muito apaixonado e não sabe lidar, ele não avança com segurança. Ele recua com medo, não porque o sentimento é fraco, mas porque é forte demais. Ele tenta racionalizar, minimizar, criar distância emocional para conter algo que já escapou. O homem que não sente nada não entra em conflito. Ele segue em frente com facilidade. Só entra em conflito quem já foi tocado, em um nível profundo. Quando ele faz isso, não é joguinho, não é indecisão simples, não é frieza repentina. É o inconsciente puxando para a conexão e o ego tentando se proteger da transformação que já começou. Fique comigo até o final, porque você vai entender exatamente qual atitude revela que ele está muito apaixonado, mas emocionalmente despreparado. E porque depois disso, o comportamento dele nunca mais volta a ser totalmente neutro. A paixão intensa raramente se manifesta como certeza imediata. Ela surge como desorganização interna. Quando o sentimento é fraco, ele é fácil de administrar. Quando é profundo, ele desestrutura. Para a psicologia analítica, isso acontece porque a paixão verdadeira não se limita ao campo consciente. Ela ativa conteúdos inconscientes que estavam adormecidos. E o ego não sabe lidar com essa invasão repentina. O primeiro motivo da confusão é o choque entre desejo e identidade. O homem percebe que algo dentro dele mudou sem aviso. Ele não planejou sentir, ele não escolheu se envolver. O sentimento simplesmente apareceu. Isso gera uma crise silenciosa. Se ele seguir o que sente, precisará abandonar uma versão antiga de si mesmo. Se resistir, precisará reprimir algo que já está vivo. Esse conflito não produz clareza, produz tensão. O segundo motivo é o medo da vulnerabilidade emocional. A paixão intensa exige abertura, exige risco, exige admitir que alguém tem poder de afetar o estado interno. Para um ego acostumado a controle, isso soa como perigo. A confusão surge como mecanismo de defesa. Ele oscila porque quer sentir sem se expor demais. Quer se aproximar sem perder proteção. O terceiro motivo é o despertar de conteúdos emocionais não resolvidos. A paixão profunda raramente vem sozinha. Ela traz à tona experiências passadas, feridas antigas, medos de rejeição ou abandono. O homem não reage apenas ao presente. Ele reage a tudo o que foi ativado junto com o sentimento. A confusão é resultado desse acúmulo emocional emergindo ao mesmo tempo.
Existe também o descompasso entre inconsciente e consciência. O inconsciente já reconheceu algo essencial. A consciência ainda tenta entender. Enquanto esse alinhamento não acontece, o comportamento se torna contraditório. Ele se aproxima num dia e se fecha no outro, não por jogo emocional, mas porque duas forças internas puxam em direções opostas. Outro fator importante é o medo da transformação concreta. A paixão intensa não permite que a vida continue exatamente igual. Ela exige escolhas, posicionamentos e muitas vezes mudanças práticas. O homem percebe isso intuitivamente e tenta adiar. A confusão é uma forma de ganhar tempo enquanto decide se está disposto a atravessar essa mudança. Por isso, quando a paixão é real, ela não traz clareza imediata. Ela traz desorganização. O homem confuso não é o que sente pouco, é o que sente demais. A clareza só aparece depois que o ego aceita a transformação que o sentimento exige. Até lá, a confusão é sinal de impacto profundo, não de ausência de amor. Quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar com isso, o comportamento dele passa a revelar sinais que não dependem de palavras. Jung dizia que o inconsciente sempre se manifesta, apesar das tentativas do ego de manter controle. Por isso, mesmo quando ele tenta parecer racional, distante ou neutro, existem comportamentos específicos que entregam o quanto ele já foi afetado emocionalmente. São atitudes que surgem do conflito interno entre o sentimento que cresce e o medo de se transformar. O primeiro comportamento é a presença irregular, mas constante. Ele pode diminuir contatos, espaçar mensagens ou criar pausas, mas não desaparece por completo. Há uma linha invisível que o mantém ligado. Ele observa, responde em momentos-chave, reaparece quando você menos espera. O homem que não sente nada, rompe. O homem apaixonado e perdido cria distância para respirar, mas mantém o vínculo porque o inconsciente já se conectou. Jung explicava que aquilo que possui valor psíquico não é facilmente abandonado. A irregularidade não é desinteresse, é tentativa de administrar intensidade. O segundo comportamento é o autocontrole exagerado. Ele começa a medir palavras, controlar reações, evitar situações que aprofundem a intimidade emocional. Não é frieza natural, é vigilância interna. Ele se controla porque sabe que, se relaxar, o sentimento toma conta. O homem indiferente não precisa se vigiar. O apaixonado e perdido constrói barreiras temporárias para não se expor demais. Jung dizia que quanto mais rígido o ego, maior é a pressão do inconsciente por baixo. O controle excessivo é prova de envolvimento reprimido. O terceiro comportamento é a contradição entre atitude e emoção. Em alguns momentos, ele demonstra cuidado, atenção e sensibilidade. Em outros, se fecha, racionaliza e cria distância. Essa oscilação não é jogo emocional, é conflito psíquico. O inconsciente puxa para a proximidade, o ego puxa para a proteção. Jung afirmava que quando consciência e inconsciente entram em oposição, o comportamento se torna ambivalente. Se o sentimento fosse fraco, ele seria linear. Se fosse superficial, ele seria previsível. A contradição revela profundidade. Esses três comportamentos têm algo em comum. Nenhum deles é confortável para ele. O homem apaixonado e perdido não se sente bem agindo assim. Ele não gosta da própria confusão. Ele gostaria de sentir com leveza, mas sente com intensidade. A confusão não é estratégia. É efeito colateral de um amor que ultrapassou o limite seguro do ego. Quando esses sinais aparecem juntos, presença irregular, controle exagerado e contradição emocional, não estamos diante de indecisão vazia. Estamos diante de alguém cujo inconsciente já se entregou, mas cuja consciência ainda tenta entender o que fazer com isso. O amor já aconteceu por dentro. O comportamento confuso é apenas o reflexo de um processo interno que ainda está em formação.
Para a psicologia analítica, não saber lidar com um sentimento intenso não é sinal de imaturidade simples, mas de choque psíquico. Quando um homem se apaixona profundamente, o que entra em crise não é apenas o relacionamento, é a organização interna que o sustentava. Jung explicava que o ego se estrutura para manter estabilidade e previsibilidade. O amor intenso rompe essa previsibilidade porque introduz um centro emocional novo, externo ao controle habitual. E o ego reage com confusão porque não foi treinado para integrar rapidamente aquilo que o transforma. O primeiro motivo é a ameaça à identidade. Amar de verdade exige revisar quem se é. O homem percebe que já não reage como antes, que pensamentos e emoções surgem sem autorização consciente, que alguém passou a influenciar seu mundo interno. Isso cria medo de perder a identidade construída. Não é medo de amar, é medo de deixar de ser quem ele acredita ser. A confusão surge porque o ego tenta preservar a versão antiga, enquanto o inconsciente já aponta para uma nova. O segundo motivo é o despertar da vulnerabilidade. A paixão profunda expõe fragilidades, necessidades e desejos de vínculo. Se essas dimensões foram reprimidas ao longo da vida, elas emergem com força desorganizadora. Jung dizia que aquilo que não foi integrado retorna de forma perturbadora. O homem sente mais do que sabe nomear. Ele se vê sensível, afetável, exposto. E isso o assusta, não por fraqueza, mas por falta de repertório emocional para lidar com tamanha abertura. O terceiro motivo é o conflito entre autonomia e apego. Amar profundamente ativa o medo de dependência emocional. O homem percebe que alguém se tornou importante, que existe possibilidade de perda, de saudade, de necessidade. O ego, acostumado à autossuficiência, reage tentando recuperar controle. Ele se afasta, racionaliza, se controla, não porque o amor diminuiu, mas porque o medo de precisar aumentou. O quarto motivo é o contato com a sombra emocional. A paixão não traz apenas sentimentos positivos. Ela ativa experiências passadas, feridas antigas, rejeições não resolvidas e medos esquecidos. O homem não reage apenas ao presente. Ele reage a tudo o que foi constelado junto com o sentimento. Jung afirmava que a sombra emerge quando algo significativo acontece. A confusão é resultado desse encontro com partes internas que ele evitava. O quinto motivo é o medo da transformação concreta. O amor intenso não permite neutralidade. Ele exige escolhas, posicionamentos e muitas vezes mudanças práticas. O homem percebe intuitivamente que se seguir o que sente, a vida não poderá continuar exatamente igual. O ego resiste a isso. A confusão funciona como adiamento. Uma tentativa de ganhar tempo antes de decidir se está disposto a atravessar a mudança. O sexto motivo é o descompasso entre inconsciente e consciência. O inconsciente já se apaixonou. A consciência ainda está tentando entender. Enquanto esse alinhamento não acontece, o comportamento permanece instável. Ele sente antes de compreender, age antes de decidir. Jung dizia que a consciência sempre chega depois. Até lá, o conflito domina. Por isso, quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar, o problema não é falta de sentimento, é excesso de impacto. O amor chegou antes que a estrutura emocional estivesse pronta para recebê-lo. A confusão é o sintoma de um processo profundo de reorganização interna que ainda não encontrou forma consciente. Quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar com isso, o que você representa para ele deixa de ser algo simples ou passageiro. Você se torna um ponto de reorganização interna. Jung dizia que aquilo que recebe grande carga de energia psíquica passa a ocupar o centro do campo emocional. É exatamente isso que acontece. Mesmo quando ele tenta se afastar, racionalizar ou se controlar, você permanece ativa dentro dele como referência constante. Você representa a ruptura do equilíbrio antigo.
Antes de você, ele sabia como agir, como sentir e como se proteger. Com você, esses mecanismos falham. Ele não consegue manter a mesma neutralidade emocional, nem a mesma previsibilidade interna. Isso o desestabiliza, porque revela que algo novo foi ativado sem que ele estivesse preparado. O ego teme essa ruptura porque ela exige mudança. Você representa vulnerabilidade real. Perto de você, ele sente vontade de se abrir, de se mostrar inteiro, de baixar defesas que sempre funcionaram. Para alguém que construiu a identidade em torno do controle emocional, isso soa como risco. O afastamento não é rejeição, é tentativa de não se expor antes de entender o que está acontecendo por dentro. Você representa espelho psíquico. Jung afirmava que encontros significativos funcionam como espelhos do inconsciente. Quando ele está com você, ele se vê. Vê desejos, medos e necessidades que estavam reprimidos. Isso o assusta, porque obriga a encarar partes de si mesmo que ele evitava. Ele se afasta não de você, mas da imagem interna que emerge quando está perto. Você representa a possibilidade de dependência emocional. Amar profundamente ativa o medo de precisar, de sentir falta, de perder controle emocional. O ego reage tentando restaurar a sensação de autonomia. Ele cria distância para provar a si mesmo que ainda está no comando. Mas essa distância não apaga o vínculo. Ela apenas tenta conter a intensidade. Você representa a transformação concreta. O amor que ele sente não permite neutralidade. Ele percebe que, se seguir, terá que escolher, se posicionar e talvez mudar aspectos importantes da vida. Jung dizia que toda transformação psíquica envolve uma morte simbólica da identidade antiga. O ego resiste a essa morte. O medo surge, o afastamento é adiamento. Você representa a marca profunda no inconsciente. Mesmo no silêncio, mesmo na ausência, você continua presente internamente. Ele pensa, compara, revisita emoções, revive momentos. O amor não desaparece com o afastamento, ele se reorganiza nas sombras. Aquilo que marcou o inconsciente continua atuando até encontrar expressão consciente. Quando ele está apaixonado e perdido, você não perde importância. Você se torna intensa demais para ser integrada rapidamente. O afastamento, a confusão e o controle não são sinais de desinteresse, são sinais de impacto profundo. O amor já entrou em território onde não pode ser tratado como algo leve. E depois disso, nada dentro dele permanece exatamente igual, mesmo que ele tente fingir que sim. Quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar com isso, a atitude da mulher não deve ser reação impulsiva, mas sustentação emocional consciente. Jung explicava que processos profundos do inconsciente não amadurecem sob pressão, mas em ambientes seguros. O sentimento já existe. O conflito é interno. O que define se esse amor vai se integrar ou se transformar em bloqueio é o campo emocional no qual ele está inserido. A primeira atitude é não interpretar a confusão dele como falta de valor pessoal. Quando a mulher entende o comportamento instável como rejeição, ela reage tentando se provar, cobrar ou se adaptar demais. Isso adiciona peso emocional ao processo. O homem apaixonado e perdido já está lidando com medo de perder o controle interno. Perceber insegurança do outro lado reforça esse medo. A maturidade começa quando você entende que o conflito dele não diminui o impacto que você causou. A segunda atitude é não tentar organizar emocionalmente o que ele ainda não conseguiu integrar. Conversas longas, explicações excessivas e tentativas de esclarecer sentimentos pela razão colocam o ego dele em alerta. Jung afirmava que a consciência não pode forçar aquilo que o inconsciente ainda está elaborando. Falar demais antes do tempo cria resistência. O silêncio consciente nesse momento é mais estruturante do que qualquer discurso emocional. A terceira atitude é manter estabilidade emocional visível.
O homem que está apaixonado e perdido observa o ambiente emocional com atenção extrema. Ele precisa perceber que o amor não gera caos. Quando você permanece coerente, previsível e centrada, você envia uma mensagem silenciosa ao inconsciente dele. Aqui, o sentimento pode existir sem desorganizar a vida. Isso reduz o medo que sustenta a confusão. A quarta atitude é não usar estratégias de jogo emocional. Provocar ciúme, criar distância estratégica, responder com frieza calculada ou tentar inverter poder emocional só aumenta o conflito interno dele. O inconsciente não se entrega em ambientes de ameaça. Ele se fecha. A mulher consciente não disputa controle emocional. Ela sustenta presença. A quinta atitude é continuar vivendo a própria vida com verdade. Não como encenação, mas como postura interna. A mulher que não paralisa sua existência transmite autonomia. Isso tranquiliza o medo dele de fusão emocional. Ele percebe que amar você não significa perder a própria identidade, nem ser engolido pelo vínculo. A sexta atitude é acolher com naturalidade quando ele se aproxima. O retorno costuma vir em pequenos gestos, não em grandes declarações. Quando isso acontece, a mulher madura não intensifica demais, nem se fecha. Ela responde com presença simples, criando ritmo seguro. Isso ensina ao inconsciente dele que a proximidade não gera cobrança imediata. A sétima atitude é confiar no impacto que já foi causado. O homem não entra em confusão profunda por algo irrelevante. O amor que o deixou perdido já marcou o inconsciente. Reforçar isso com ansiedade só atrapalha. Confiar evita atitudes que sabotam o processo. Agir assim não garante rapidez, mas preserva algo essencial: o espaço para que o amor deixe de ser confusão e se transforme em escolha consciente. O homem só se organiza emocionalmente quando percebe que pode amar sem perder a si mesmo. E a mulher que sustenta esse espaço não perde valor. Ela se torna o lugar onde o amor encontra forma, em vez de medo. Quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar com isso, ainda existe sentimento vivo, vínculo inconsciente ativo e possibilidade real de integração. Porém, 2 erros específicos fazem essa paixão intensa deixar de amadurecer e se transformar em bloqueio emocional. Esses erros não surgem por maldade, mas por medo respondendo a medo. O primeiro erro é tentar acelerar a clareza emocional dele. Quando a mulher sente que o sentimento é real, mas exige definições, decisões ou garantias antes que ele esteja pronto, o ego entra em modo de defesa. Jung explicava que aquilo que ainda está se formando no inconsciente não suporta a pressão consciente. A paixão intensa já o deixou desorganizado. A exigência de clareza transforma o amor em ameaça. O homem não se afasta porque não sente, mas porque sente que será empurrado para uma entrega que ainda não sabe sustentar. A paixão, pressionada, se fecha para não se perder. O segundo erro é responder à confusão dele com instabilidade emocional. Reagir com ansiedade, insegurança, cobranças veladas ou tentativas de provar valor altera o campo emocional da relação. O homem apaixonado e perdido já está lidando com um conflito interno grande. Quando percebe que também terá que regular a instabilidade do outro, o ego recua. Jung afirmava que o inconsciente busca equilíbrio. Se o vínculo passa a parecer emocionalmente pesado, o bloqueio surge como autoproteção. Esses 2 erros têm a mesma raiz: tentar resolver externamente um processo que é interno. A paixão profunda não amadurece sob vigilância. Ela amadurece em ambiente seguro. Quando a mulher evita esses erros, ela não força o amor a se esconder. Ela preserva o espaço para que ele encontre forma consciente. O bloqueio não nasce do sentimento fraco. Ele nasce do sentimento forte que encontrou pressão no momento errado. O homem só bloqueia quando sente que, se continuar, perderá controle de si mesmo. A paixão precisa de tempo,
não de cobrança. Precisa de estabilidade, não de medo reagindo a medo. Quando um homem está muito apaixonado e não sabe lidar com isso, o que aparece na superfície não é amor organizado, é conflito. Para Carl Jung, o amor profundo não começa como decisão consciente, mas como movimento psíquico que antecede a razão. O inconsciente já se envolveu, mas o ego ainda tenta se proteger da transformação que esse sentimento exige. É por isso que a paixão intensa não traz clareza imediata. Ela traz medo, controle, afastamento e confusão. A revelação final é simples e poderosa. Ninguém se desorganiza emocionalmente por algo irrelevante. O homem que sente pouco permanece estável. O homem que sente muito entra em crise. A paixão que ele não sabe lidar não é ausência de amor, é excesso de impacto. O inconsciente já escolheu, mas a consciência ainda não teve coragem de aceitar as consequências disso. O comportamento confuso não é joguinho, é tentativa de autopreservação diante de algo que já começou a mudar quem ele é. Jung dizia que aquilo que não é integrado retorna com mais força. O amor reprimido não desaparece. Ele atua nas sombras, reorganiza prioridades, altera reações e pressiona o ego até que a consciência esteja pronta para admitir a verdade emocional. Quando a mulher compreende esse processo, ela para de tentar interpretar cada atitude como prova de valor ou desvalor pessoal. Ela entende que o silêncio não apaga o vínculo. O controle não elimina o sentimento. A distância momentânea não desfaz o impacto. Tudo isso são tentativas do ego de ganhar tempo. Tempo para entender. Tempo para se reorganizar. Tempo para decidir se está disposto a mudar. O homem só se entrega quando percebe que pode amar sem perder a si mesmo. E a mulher que sustenta um campo emocional estável durante esse processo não perde espaço. Ela se torna o lugar seguro, onde a paixão deixa de ser confusão e passa a ser escolha consciente. Se você chegou até aqui, já entendeu algo essencial. Quando ele faz isso, quando o comportamento muda, quando o controle aumenta e a confusão aparece, não é porque o amor é fraco, é porque ele é forte demais para ser ignorado. Agora, se você quer entender o próximo estágio, quando a confusão começa a se organizar e o amor se revela com clareza, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te mostrar exatamente como a paixão intensa deixa de assustar e começa a se transformar em compromisso consciente.